Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? O meu nome é Cissa Henriques, eu sou Master Coach de Relacionamentos e diretora dos Seminários Insight. Quero iniciar esse 38º vídeo de hoje fazendo um convite muito especial para cada um de vocês. Na próxima quinta-feira, dia 9 de junho, iniciamos o nosso próximo Insight 1, aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Regina, aqui no Flamengo. Vocês têm percebido que ao longo desses vídeos eu tenho trazido muitos temas de várias abordagens e questionamentos diferentes para que vocês tenham um pouco mais de insumo, para que vocês tenham um pouco mais de tomadas de consciência e, através disso, tomar uma atitude diferente, mais efetiva, na sua vida, de se dar esse presente de vir fazer os Seminários Insight. De verdade, é um seminário que fez muita diferença na minha vida. E como eu comprovo isso a cada dia. Hoje mesmo foi um dia bastante desafiador na minha vida e eu observo quanto que é importante os aprendizados e a consciência que essa metodologia internacional trouxe para mim e para a minha vida e o quanto que isso amplia a minha expansão de consciência. Nesse 38º vídeo, eu quero trazer a segunda abordagem dentro do tema do terceiro dia do seminário, que é assumindo responsabilidade e êxito mediante feedback. E para falar desse tema hoje, em especial, eu preparei algo que eu acredito que vai fazer bastante sentido para vocês e que talvez seja até mais esclarecedor em relação aos sentimentos e às emoções que muitas vezes movem as nossas vidas e os nossos resultados. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como os seus sentimentos refletem nas suas relações, na sua vida, no seu dia a dia? E para falar de sentimentos, eu quero trazer duas abordagens muito profundas e que talvez clarifique muitos comportamentos e crenças, que muitas vezes vocês possam utilizar hoje na vida de vocês. E eu quero falar para vocês sobre culpa e ressentimento. Vocês sabem quais são as diferenças entre culpa e ressentimento? E mais, vocês sabem quais são os impactos que essas duas emoções e sentimentos tão profundos podem trazer nos seus relacionamentos? Não só nos afetivos, mas nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos com seus familiares, com seus filhos, com os seus amigos, com as pessoas que você ama. A culpa é quando diretamente você fere a sua própria autoimagem. E o que é a sua autoimagem? É como você se vê. Como você se vê mediante os seus valores e tudo que você aprendeu das pessoas que você teve como referência na sua vida. Seus pais, seus avós, possivelmente líderes, pessoas que vocês admiram e que para vocês é um ponto de referência. A partir desses valores, nós construímos dentro da gente o que é certo e errado, ou o como deveria ser cada situação. Um exemplo de culpa que na minha vida, durante muitos anos, eu trouxe durante muito tempo, e eu tive uma oportunidade incrível dentro do seminário de trabalhar. Eu sou mãe de 2 filhos, maravilhosos, que são o Igor e o Iago. Eles estão aqui hoje ao meu lado, filmando aqui, gravando esse vídeo. E durante muitos anos eu me culpei muito de trabalhar demais. Eu sempre tive realmente um comportamento meio workahólico, meio de trabalhar muito. E durante muitos anos da minha vida, de verdade,
de alguma maneira isso era consciente, outras não tão consciente assim, onde o trabalho, na maioria das vezes, foi a prioridade da minha vida. E hoje, depois que eu tomei consciência disso, do quanto que eu me culpei em relação a isso, algumas coisas se clarificaram na minha vida e na minha relação com eles. Primeiro, que nessa época eu não tinha consciência disso. Segundo, que no meu entendimento eu estava fazendo isso por eles e com o objetivo de estar fazendo o melhor para eles. Eu queria trabalhar, eu trabalhava numa grande mineradora, na maior do nosso país, e eu achava que, me dedicando muito no trabalho, eu ia conseguir garantir uma vida mais confortável e que fizesse mais sentido para a gente. Tive algumas consequências em relação a isso. E depois que tomei consciência, me perdoei e tomei consciência de que eu fiz o melhor que eu pude e que, na verdade, a minha intenção era boa, era de que eu queria trazer algo melhor para os meus filhos. Hoje, se eu tivesse com a consciência que eu tenho, com certeza eu escolheria diferente, mas naquele período foi isso que eu escolhi. A culpa é quando você toma uma ação, tem uma atitude que não condiz com o que você acha que é certo. Muitas vezes uma senhora está para atravessar a rua e você está com pressa com algum compromisso. E uma parte sua diz que você queria apoiar aquela senhora a atravessar a rua, por exemplo. Só que você acaba escolhendo não apoiar. E a partir do momento que você atravessa a rua e segue o seu caminho rumo ao seu compromisso, você pode vir ter um sentimento de culpa. Poxa, eu sou uma boa pessoa, a minha família, os meus pais me ensinaram valores importantes, eu poderia ter ajudado aquela senhora. E essa culpa vem e muitas vezes nos coloca num comportamento ou numa reação não positiva para os resultados que a gente quer na vida da gente. Agora, o ressentimento, ele é o oposto disso. O ressentimento, ele está diretamente ligado à expectativa que você tem numa outra pessoa e que ela não é correspondida. E aí o que acontece? Você se ressente dessa pessoa. Principalmente das pessoas que são mais próximas de você, aquelas que você mais ama e aquelas que você confia. Porque você, dentro da sua crença, do que você acredita, dos seus valores, dos seus paradigmas, você acha que aquela pessoa não poderia ter feito determinada ação, determinado comportamento e atitude. E o ressentimento, a gente costuma dizer dentro do seminário, e é uma coisa que faz muito sentido para mim e talvez faça para vocês agora com essa abordagem, que o ressentimento é um veneno que nós mesmos tomamos acreditando que o outro vai morrer. E que, na verdade, a gente está se ferindo e a gente está magoando a nós mesmos. Porque muitas vezes nós temos ressentimentos de algumas pessoas que nós amamos e nem sequer, nunca falamos para essa pessoa que nos ressentimos disso. Nós, mulheres, fazemos muito isso em relação aos nossos maridos, aos nossos namorados, aos nossos filhos, às pessoas que a gente muito ama. Muitas mulheres se ressentem porque o marido não se lembra da data do aniversário de casamento. Algumas mulheres se ressentem porque o marido não percebeu que ela está num dia um pouco mais sensível e ele não deu atenção para ela. E que, na verdade, o que a gente aprende é que o ressentimento, para você está fazendo sentido, mas talvez aquela pessoa nem saiba, ela não tenha nem noção de que você está ressentida com ela. Às vezes a gente está numa roda de amigos, a gente está no trabalho, uma pessoa fala alguma coisa e você naturalmente acha que ela está falando aquilo para você ou com um objetivo diferente
do seu entendimento e do que realmente a pessoa quis dizer. Enquanto que se você for lá e alinhar, sabe, fulano, aquele dia você falou tal coisa e eu me senti dessa e dessa forma, e essa pessoa pode chegar para você e dizer, não, Cissa, olha só, deixa eu te falar, isso não foi para você não, tá? Isso não tem nada a ver com isso. E o que eu aprendi com o ressentimento é que muitas vezes nós nos afastamos de quem são importantes e de quem nós amamos tanto em nossas vidas e deixamos de desfrutar de momentos importantes e oportunidades únicas que em muitos momentos, ou quem sabe num ponto da sua vida, pode ser tarde demais. Eu tive durante muitos anos na minha vida muitos ressentimentos em relação ao meu pai e nunca cheguei para ele e falei isso. Hoje, com a consciência que eu tenho, se ele estivesse aqui presente comigo, eu chegaria para ele e diria, sabe, pai, eu me ressenti muito com você como meu pai, porque eu acho que um bom pai deveria estar ao lado da sua filha. E talvez ele me dissesse a versão dele por ele ter escolhido diferente disso. Então a minha reflexão para vocês hoje, avaliem como estão os sentimentos de vocês em relação às culpas e os ressentimentos. Aproveite cada minuto da sua vida. Aproveite as oportunidades de dizer para as pessoas que vocês amam o quanto vocês amam e limpem essas culpas, esses ressentimentos e vivam uma vida de mais amor, de mais harmonia, de mais paz e equilíbrio. Muita gratidão por terem me ouvido. Esse vídeo hoje foi um pouquinho mais longo, eu entendo, mas realmente são temas profundos em que eu quis trazer realmente uma abordagem mais ampla para que vocês pudessem ter exemplos mais apropriados com o nosso dia a dia, para que ficasse mais fácil e claro de vocês observarem. Então observem, e o meu convite para vocês, tome uma atitude em relação a isso. Vá agora nessas pessoas que vocês se ressentem e diga para elas o quanto vocês as amam. Limpe agora a culpa que você tem de qualquer autoimagem sua que você feriu, porque você fez o melhor que você podia. Você vai aprender profundamente sobre isso dentro dos seminários e eu convido vocês a virem participar. Então tenham uma boa noite, recebam meu carinho e até amanhã. Um beijo.